10 estados brasileiros e o Distrito Federal decidiram aumentar em até 2,5 pontos a alíquota do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, neste ano aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, vai falar sobre as perspectivas para o ano de 2024. Para isso, convidamos para conversar com vocês o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Governador, bom dia, bem-vindo à nossa programação mais uma vez. Bom dia, Rafael, bom dia, Lívia. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui no Jornal da Manhã e principalmente com todos que nos acompanham nesse exato momento. Aí vai ter aumento de ICMS, governador? Não, aqui não, Rafael. Graças a Deus, o estado de Mato Grosso, nós fizemos uma correta gestão fiscal ao longo desses 5 anos que eu estou aqui como governador e não foi necessário fazer esse aumento de impostos. Aliás, esse aumento de impostos eu critiquei muito, né, o Congresso Nacional e, ao final, eu aplaudi o presidente Lira porque ele retirou da proposta de reforma tributária aquele dispositivo que estava levando os estados brasileiros, e alguns estados fizeram isso, a uma guerra fiscal ao contrário, ou seja, elevando impostos. Por quê? Porque as compensações que vão acontecer a partir de 2033, elas seriam proporcionais aos impostos arrecadados de 24 até 2028. Portanto, os estados, para terem maior arrecadação a partir de 2033, começaram a subir as suas alíquotas. Alguns estados fizeram, outros começaram a acompanhar, né? Nós chegamos a analisar esse tema aqui, mas eu claramente decidi que não iria entrar nessa guerra fiscal. Falei com o presidente Lira, inclusive, lá na COP, nos encontramos lá, e disse: olha, presidente, uma das grandes marcas dessa reforma, que começa a trazer algum efeito lá em 2033, mas ela vai ter um efeito prático de imediato, que será o aumento dos impostos do ICMS em diversos estados brasileiros, ou se não em todos. E ele, sabidamente e corretamente, né, a Câmara Federal tirou agora, no apagar das luzes, no fechamento da reforma tributária, esse dispositivo, e Mato Grosso já tinha decidido que não faria e que lutaríamos para tirar esse dispositivo, porque ele estava levando a aumento de impostos e ninguém aguenta mais isso no nosso país. Governador, virando a pauta um pouquinho, agora há pouco nós discutíamos a respeito da previsão de eleições muito acirradas aqui na capital paulista. Como é que está a movimentação aí já nas cidades do estado para as eleições desse ano? Tem algum destaque para nós, algum furo para nós? Olívia, eu estava acompanhando aqui a reportagem da Jovem Pan, mas eu particularmente, eu fico assim até um pouco triste quando eu vejo que os temas de discussão, né, da política brasileira, eles são muito etéreos, ou seja, eles são muito superficiais. Discute-se partido político, ideologia, mas você não vê uma discussão com mais profundidade daquilo que verdadeiramente interessa ao cidadão brasileiro, ao cidadão principalmente que mora nas cidades, que é como resolver os graves problemas que as cidades brasileiras têm. Eu lembro do último debate, Lívia, e aqui sem querer criticar ninguém, mas era muito superficial. Os grandes temas do país não eram discutidos. Como resolver o problema da violência que cresce, das organizações criminosas que estão crescendo no país, a falta de investimento de infraestrutura, isso foi muito pouco discutido, quase nenhuma vez isso era discutido com profundidade, com seriedade. E nas eleições municipais, eu vejo que está começando a tomar o mesmo caminho. É mais à direita, é mais à esquerda, como se essa história de ser direita, ser centro ou ser esquerda, se isso pudesse por si só resolver os problemas do nosso país ou das cidades brasileiras. Aqui em Mato Grosso, na nossa capital, nós vamos ter sim uma polarização. A grande briga hoje está dentro do meu União Brasil, do partido ao qual eu pertenço nesse momento. Nós temos 2 bons candidatos disputando a indicação do partido, porque nós temos assim uma grande chance também de talvez, né, com muito trabalho e com seriedade, fazer o candidato prefeito da capital para os próximos 4 anos. O Piperno quer fazer uma pergunta para o senhor também, nosso comentarista Fábio Piperno. Diga lá, Piperno. Governador, bom dia. O senhor tocou num ponto muito importante, que é o da segurança pública. E, governador, recentemente, eu li uma reportagem, acho que no portal UOL, que falava exatamente sobre essa questão, chegando também ao Mato Grosso, chegando a cidades como Sorriso, onde já se verifica a presença de bandos organizados, até porque, né, governador?
bandido também ele é bem informado. O seu estado é pujante, o seu estado é cada vez mais rico e, obviamente, isso também acaba atraindo o crime organizado. Como é que está o combate a essas organizações aí no Mato Grosso, governador? Fábio, olha só, esse talvez seja, na minha opinião, um dos mais graves problemas que o Brasil enfrenta e, na minha opinião, um dos problemas que, com pouca efetividade, nós temos enfrentado isso ao longo dos anos. Eu digo pouca efetividade e vamos reconhecer aqui o meu esforço, eu diria talvez o esforço de vários governadores e talvez até do próprio governo federal. Só que esse esforço está sendo em vão. As organizações criminosas, Fábio, o fato é, estão crescendo como um câncer em todo o país. Esse câncer vai acabar virando uma metástase. Hoje, em praticamente as grandes cidades brasileiras vivem essa realidade. É uma organização criminosa. Olha que absurdo, Fábio. Um dos líderes de uma das grandes facções criminosas do país continua preso há quase 2 décadas e continua lá de dentro da prisão comandando e a facção continua crescendo. Isso está no Brasil inteiro, o nosso sistema prisional no Brasil todo, ele está terrivelmente sucateado, são palavras do CNJ que acompanha isso. Aqui no meu estado, graças a Deus, nós temos feito um forte investimento em segurança pública, nós temos construído muitas vagas nas prisões, nós conseguimos, para você ter uma ideia, zerar o déficit penitenciário. Investimos em tecnologia, estamos contratando mais policiais, compramos armamento de ponta, mas isso não é suficiente, isso não vai resolver. Nós estamos enxugando gelo, porque a lei brasileira, Fábio, ela é ineficiente para combater esses criminosos e a forma como que eles estão atuando. A gente acaba prendendo bandidos, nós prendemos aqui, né, um cidadão, vamos chamar assim, um bandido, na verdade, com 300 quilos de maconha. 2 dias depois ele estava solto na audiência de custódia. Como é que pode isso? Isso desestimula a polícia. Você prende, né, a justiça solta, mas não é porque a justiça, o juiz é bonzinho, não, é porque a lei brasileira é frouxa. Enquanto nós tivermos uma lei inadequada para combater de uma forma mais eficiente essa nova realidade do crime organizado no nosso país, lamentavelmente, todos os esforços que estão sendo feitos, poderão ser feitos, vão ser em vão. E se nós olharmos, Fábio, nos últimos 30 anos, eu vou dizer 30 anos, para não ficar aqui dizendo que eu estou criticando o governo A, B, C, presidente A, B ou C. Nos últimos 30 anos, se você olhar todos os indicadores de segurança pública no Brasil, todos pioraram. Todos pioraram. Então, significa que todos os esforços, que embora possam estar sendo feitos, nós estamos fazendo. Tenho certeza que muitos não estão produzindo resultado. E o cidadão brasileiro sabe disso. Ele tem medo de andar nas ruas. Quem pode compra carro blindado, quem pode vai para condomínio, muda para um prédio, mas a grande maioria do povo brasileiro sofre com a falta de segurança no nosso país. E o grande responsável por isso são as leis brasileiras que não são adequadas e que não punem corretamente para desestruturar a cadeia do crime. O criminoso hoje, Fábio, ele perdeu o medo da polícia. O criminoso perdeu o medo do Estado. Ele perdeu o medo da justiça, perdeu o respeito. Isso não vai dar certo no médio prazo. Sua vez, Cláudio Dantas. Governador, bom dia. De fato, né, a segurança é um problema grave, a violência aumenta, assim como os impostos, né? Parece que talvez numa proporção bem semelhante. O senhor menciona a questão das leis, mas a gente também vê que as leis elas são interpretadas pelos juízes, cada um à sua maneira. Não é chegada a hora de trazer o judiciário para dentro desse debate? Vocês, governadores, que têm ali a atribuição constitucional de zelar pela segurança, verificando essas fragilidades, o que é possível fazer? Porque chegou a hora, eu acho, de se reunir efetivamente os governadores, não importa de que estado ou partido, e se cobrar uma posição mais firme, uma interpretação mais firme da própria legislação pelo judiciário, ou não? Eu concordo, Cláudio, claramente que nós precisamos fazer algo diferente. Se nós continuarmos fazendo mais do mesmo, muito provavelmente daqui 10, 20 ou 30 anos alguém possa estar aqui na Jovem Pan, né? Certamente não seremos nós, muito provavelmente, e vai estar dizendo a mesma coisa. Nos últimos 30 anos, a segurança pública no Brasil virou um caos. Será que nós teremos que chegar
naquilo que chegou à Colômbia, que está lá o Equador, né, que as facções criminosas estão afrontando de uma maneira assim, nunca antes vista o Estado democrático de direito? Será que nós temos que piorar muito mais? Será que muito mais vidas terão que ser perdidas, muito mais medo, muito mais sofrimento para que as autoridades possam tomar medidas mais duras? Eu acredito que não. No meu caso, eu como governador, eu tenho que cumprir as leis. O que eu faço é equipar a minha polícia, né, colocar mais presídios. Fábio, nós somos hoje o único estado, desculpa, Cláudio, o único estado brasileiro que zerou o déficit penitenciário. Eu cheguei aqui, nós tínhamos 2-1, hoje nós estamos zerando esse déficit penitenciário. Estamos investindo, mas a lei ela está ineficiente. O bandido, eu tenho dito muito isso, ele perdeu o respeito. O judiciário ele está muito permissivo em algumas interpretações, mas eu acho que isso é culpa da lei. Porque se nós tivéssemos leis mais claras, mais determinativas para enfrentar esse problema, não daria espaço para essas interpretações vagas ou às vezes confusas, difusas que alguns juízes fazem e colocam aí bandido. A saidinha, por que até agora não se votou lá no Senado Federal? A Câmara já fez o seu papel, está comprovado, muitos bandidos saem ali naquele momento, não retornam, praticam crimes ou praticam crime quando saem. É necessário uma atualização mais forte, mais firme da lei brasileira como um ponto de partida para que a gente possa inverter isso. Senão, nós vamos ficar enxugando gelo. Acho que é isso que nós estamos fazendo. Todo mundo fazendo os seus investimentos. Não adianta dobrar o número de policiais, porque isso traz um custo maior para o Estado, e qualquer custo maior para o Estado é custo para o cidadão. Aí vai ter que aumentar mais impostos para pagar uma conta. Nós estamos mexendo errado para tentar consertar esse problema, que é, na minha opinião, um dos mais graves problemas do Estado brasileiro, que é o aumento da criminalidade e, principalmente, o crescimento das organizações criminosas. Governador, segundo o último censo, o estado do Mato Grosso é o que tem o maior número de indígenas vivendo em território original. Na entrevista que deu agora no fim do ano, de balanço do ano de 23 e projeção de 24, o presidente da Câmara, Arthur Lira, estabeleceu como uma das prioridades dele o andamento do projeto que permite a exploração comercial de território indígena. O senhor é a favor? Se é a favor, acha possível compatibilizar a preservação ambiental dessa área, a vida desses indígenas da forma como ela deve ser, com o avanço de alguma atividade econômica sobre esses pedaços de chão? Claro que sim, Rafael, claro que sim. Não vou dizer isso teoricamente, não, vou dizer isso na prática. Nós temos aqui uma etnia indígena, chama Rali Parecis, que está ali na região centro-oeste do Mato Grosso, mais precisamente na cidade de Campo Novo dos Parecis. Essa etnia, ela planta no seu território praticamente 23 mil hectares de milho e soja. Essa etnia, ela tem 1.200.000 hectares. Ela usa 1,8% do seu território para produzir. Essa etnia, palavras dele, Fábio, eu ouvi uma vez uma história, me permita contá-la aqui para vocês e para todos que nos acompanham na Jovem Pan. O cacique, ele me contou que quando ele era criança, ele ia na cidade com a mãe dele, com os irmãos, as pessoas na rua mudavam de lado na calçada para não cruzar com os índios, porque o índio só vivia pedindo esmola, o índio ia na cidade passando fome, mendigando. Essa era a realidade que ele viveu quando criança. Hoje ele é cacique, ele planta, ele trabalha, ele contou com muito orgulho. Quando ele entra na cidade, as pessoas convidam ele para ir na concessionária comprar sua caminhonete. Convida a mulher dele para ir na loja comprar roupa, porque com o trabalho dele, com a dignidade dele, ele está construindo a sua existência, a cultura melhorou, a aldeia aumentou de tamanho, porque muitos índios que tinham deixado essa aldeia há muitos anos atrás retornaram, porque hoje lá dentro eles têm trabalho, têm dignidade, a cultura está sendo preservada e eles estão preservando 98% do seu território de 1.200.000 hectares. Acho que é isso, Fábio, que nós temos que fazer em todas as etnias. Nós temos riquezas gigantescas. A quem interessa não explorar isso? Aos índios? Não. Por que existe o garimpo ilegal no país? Porque não se legaliza isso. Não estou defendendo aqui não, mas existem outros tipos de riqueza, outros tipos de minérios
Existem grandes riquezas na Amazônia brasileira e por causa de um campo, 2 campos de futebol, né, em nome de uma tal preservação que não é preservação, é usurpar o direito dos brasileiros de ter dignidade, principalmente dos povos indígenas. Olha o que é os índios americanos. Lá todos eles produzem. Lá o índio tem atividade econômica. Aqui no Brasil, algumas ONGs e alguns movimentos, principalmente ligados à esquerda, defendem o índio pobre, miserável, dependente. Nós queremos que esse índio seja como ele é, um cidadão brasileiro que com dignidade, com seu trabalho, construa a preservação da sua cultura, do seu território e dê uma grande contribuição preservando essas áreas importantes do nosso país. Nós conversamos com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. Governador, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Ótima semana para o senhor e até a próxima. Obrigado, Rafael. Obrigado, Lívia. E uma ótima semana para vocês e para todos que nos acompanharam na Jovem Pan. Um abraço, boa semana a todos. Obrigada.